Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Missão na Juventude Batista do Centro-Norte Goiano. É um prazer, mais uma vez, estar aqui juntamente com você, hoje, 22 de agosto. Estamos mais uma aula aqui do Jubá na Missão e que bom que você está aqui nessa noite, que está aqui participando conosco através do Zoom, através também do YouTube. Então, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Pastor Regis, meu querido, nosso querido parceiro da Jubá na Missão, seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença aqui. E nesta noite nós temos aqui diretamente do Mato Grosso do Sul, lá do Pantanal, pastor Josivan. Seja muito bem-vindo, pastor Josivan. Daqui a pouco o pastor Regis vai apresentar o irmão. Mas vamos começar com uma oração, agradecendo a Deus por esse dia, agradecendo a Deus pela oportunidade que Deus nos dá de abrir a sua palavra, mesmo espalhados, Séries, Anápolis, Mato Grosso do Sul, DF, vários lugares aí, nós estamos aqui juntos para é, assistir mais uma aula e assim sermos mais uma vez edificados pela palavra de Deus. Eu não sei se há possibilidade, meu querido irmão Aleph, você poderia orar para nós, agradecendo por esta aula? Está aí conosco? O nome do irmão é Aleph. Aleph, é assim mesmo. Ao vivo e a cores é assim mesmo. Amém, Tito. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nós rendemos toda honra, toda glória ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esta noite, por poder iniciarmos mais uma aula do Jubá na Missão. Te louvamos, ó Deus, pela liderança, ó Deus, dessa juventude, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, por cada pessoa que você tem usado aqui, cada professor, cada missionário, cada pastor, cada líder. Deus bendito, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor use a vida, Deus, do teu servo, pastor Josivan, para ministrar aos nossos corações. Ó Deus, abençoe a missionária Sirlene, as meninas que estão servindo ali no Pantanal. Dê a eles, ó Pai, estratégias. Dê a eles, ó Deus, perseverança, ó Pai, no ministério ali de plantação de igrejas, ó Deus. Faça a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Regis, está com você, meu irmão. Deixa eu ligar o microfone. Tamo junto, Tito. É uma honra nós estarmos aqui novamente para o nosso Jubar na Missão. Nosso desafio aqui é poder compartilhar um pouco de como que é plantar igrejas, trabalhar em projetos sociais, em diversas frentes de trabalho que nós temos. Então, para a gente recapitular aqui, nós já passamos por projetos sociais como Cristolândia, Vila Minha Pátria, nós já passamos aí ouvindo um pouquinho dos desafios do campo do estado de Goiás, do nosso Goiás, nós já passamos também por um sonho chamado Brasil, né? Que é o nosso sonho de alcançar aí o nosso Brasilzão para Jesus Cristo. E nada melhor do que hoje nós escutarmos aí sobre um grande desafio do nosso país, do Brasil Batista, que é alcançar, assim como nós sonhamos em alcançar as comunidades ribeirinhas da Amazônia. Quando eu digo Amazônia, é toda a Amazônia, Pará, Acre e todos aqueles estados. E também nós alcançamos as comunidades pantaneiras que tem no Mato Grosso do Sul. E se eu não estiver enganado, né, pastor? Também temos um pedaço ali no Mato Grosso. E além disso, nós sonhamos também a alcançar os assentamentos rurais. Isso, temos muitos assentamentos rurais e o maior deles se encontra lá pertinho do pastor Josivan. Então, os desafios no nosso país, nós sabemos que somos gigantes. Gosto sempre de lembrar daquele versículo lá do Evangelho de Mateus. Rogamos, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores, porque o campo é gigante. Se nós falarmos sinceramente, Goiás tem seus desafios, Mato Grosso do Sul tem seus desafios, Mato Grosso
Distrito Federal e região. Então, assim, eu estou falando só do Centro-Oeste. E se nós formos para as pontas, mais para as pontas ainda, né? Porque o Mato Grosso também acaba estando na ponta do nosso mapa. O Mato Grosso do Sul já, o Mato Grosso já fazendo divisa aí com um país vizinho nosso, né, pastor? Pegando aí o Rio Paraguai, se eu não estiver enganado, também na geografia. É E é isso. isso. Nós estamos aqui com o pastor Josivan. Pastor Josivan, ele vai ter a oportunidade aí de se apresentar. Antes de mais nada, pastor Josivan é um servo de Deus. Alguns anos atrás aí deixou tudo, os filhos já estavam crescidos. Ele e a irmã Silene rumaram lá para a cidade de Coari, lá no Amazonas, para mentorear radicais ali naquela cultura e hoje estão servindo a Deus e sendo nossos missionários ali no Mato Grosso do Sul, nesse momento morando ali na cidade de Corumbá. E a partir de agora, pastor, a palavra está com o senhor. Desde já, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco e poder transmitir um pouco aí da sua experiência. E quem sabe, daqui dessa sala, talvez não saia da sala do Zoom, mas das pessoas que vão participar conosco pelo YouTube, assim que nós postarmos o vídeo, vai que Deus está chamando alguém aqui da nossa região para ir lá para o Pantanal fazer esse trabalho aí de plantação de igreja nesses locais aí. Pastor, Maravilha, pastor Regis. só uma Primeira pergunta. O senhor mão, eu falou, quero. disse Hã? que o senhor disse que é de Quari, ou já trabalhou em Quari? Já trabalhei em Quari, Então, provavelmente, o senhor conhece Jailson? com certeza. Jailson é meu colega de seminário em Peniel em 2014, 2015. É mesmo. Maravilha, um grande tecladista lá de Quari. É, meus amados, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em cada coração. Amém? É muito gratificante estar com os irmãos nesta noite, a trazer informações, né, que vão mostrar os desafios aqui dessa região. Como o pastor Regis já salientou, sou o pastor Josivan, tenho 23 anos de ministério pastoral, há 8 estamos na Junta de Missões Nacionais, né, plantando igrejas. O início do nosso trabalho foi ali em Quari, e agora estamos aqui na região do Pantanal, né, já há 3 anos aqui nessa região. Pastor Regis, eu trago um abraço da Sara para o senhor. Ela vai de férias agora aí, hein? Próximo mês ela estará de férias aí em Goiânia. Ela mandou um abraço para o senhor. Continuando aqui, irmãos, nós chegamos aqui em plena pandemia, no ano de 2020, e iniciamos o nosso trabalho aqui. Então, estávamos só eu e minha esposa, a irmã Silene, e hoje nós temos uma equipe trabalhando conosco. Aqui hoje nós temos mais 6 radicais, né, que trabalham nas comunidades ribeirinhas. A geografia da Amazônia é um pouco mais complicada. Aqui nós temos, no Pantanal, o Rio Paraguai, como bem disse o pastor Regis, né? E nós fazemos divisa com o país da Bolívia. A Bolívia está distante aqui de onde nós moramos 20 quilômetros apenas, né? E o desafio é gigantesco exatamente por isso, porque além de evangelizar o nosso povo brasileiro, ainda temos que também lidar com a cultura dos bolivianos aqui, porque na cidade de Corumbá tem muitos bolivianos morando também, né? E nós temos o texto de Atos 1:8, né, bastante conhecido por todos nós: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Então, cumprindo esse mandato evangelístico, né, foi que nós resolvemos, o chamado do Senhor, nos apresentar para plantarmos igreja. Começamos ali na cidade de Quari, agora aqui no Pantanal. Nós temos aqui as comunidades
ribeirinhas ao longo do Rio Paraguai, onde nós já estamos plantando igrejas, né? Em três comunidades agora. Estávamos em Barra de São Lourenço e em Paraguai-Mirim, as duas comunidades que iniciaram o nosso projeto aqui na nossa região. Agora nós estamos chegando também na comunidade Porto Esperança, que é descendo o Rio Paraguai. E essas comunidades são comunidades não muito grandes, né? São comunidades com 80 a 300 pessoas. A comunidade Porto Esperança é um pouco maior, né? Tem em torno de 2.000 pessoas, mas normalmente de 80 a 200, 300 pessoas as comunidades aqui. E um desafio futuro são os indígenas também. O nosso estado é a segunda maior população indígena do nosso país, né? Então, é um desafio gigantesco também. Nós temos aqui mais de 200 assentamentos rurais, que são pessoas contempladas com a reforma agrária, que receberam terra e agora estão desenvolvendo o cultivo dessas terras. A maioria desses acampamentos não tem igrejas, né? Não tem igrejas evangélicas, quiçá batistas, né? Mas estou falando de igrejas evangélicas. Então, também é um desafio para nós, porque a geografia também é um pouco complicado. A maioria desses assentamentos nós só conseguimos chegar com um carro 4x4, né? E então dificulta um pouco o nosso trabalho. Mas aqui na região de Quari nós temos alguns, já estamos trabalhando em alguns deles, sem radicais ainda, mas fazendo ações pontuais para alcançá-los. Então, cumprindo o mandato evangelístico tanto de Mateus 28, 18 a 20, quanto de Atos 1:8. Recebemos poder para testemunhar do Evangelho de Cristo Jesus, né? E é isso que nós fazemos nas comunidades. Nós plantamos igrejas seguindo o modelo de igreja multiplicadora, né, que é o carro-chefe da nossa junta hoje, e a estratégia que nós temos usado para o plantio de igrejas aqui. As comunidades ao longo do Rio Paraguai, muito tempo elas foram influenciadas por uma seita, né? A seita chama Espírito de Vó Rosa. É uma seita sincretista que dominou por muito tempo essas comunidades ribeirinhas. E agora nós estamos chegando com o Evangelho da Graça para levar salvação a esse povo. Eu queria ver se dava para eu compartilhar a tela com os irmãos. Pode ser? Tá. Vou aguardar. Certo, pastor. Vou colocar o senhor aqui como co-anfitrião. Certo. Pastor, eu conheço lá no Mato Grosso, onde meus pais trabalharam durante 40 anos, como missionários, ainda trabalham ainda, mas eles trabalham lá quase 40 anos, o tempo todo lá. Lá tinha uma igreja chamada Igreja da Santa Vó Rosa. Eu nunca tinha visto uma igreja dessa, né? Em Santa Terezinha, num município de 4.000 habitantes. Nunca tinha visto essa seita. Pronto, o senhor está como anfitrião. Anfitrião, vê se consegue agora aí compartilhar. Agora sim, agora está aparecendo para mim aqui. Eu vou apresentar um pouco do trabalho que nós realizamos aqui, para os irmãos tomarem ciência aí. Tá dando para ver? Tá dando para ver aí? Tá sim, pastor, pode continuar. Tá. Aí sou eu e minha esposa, né? São nossos projetos aqui é plantação de igreja, relacionamento discipulador e pequeno grupo multiplicador. Como eu falei, é a estratégia de igreja multiplicadora, né, que nós utilizamos na plantação das igrejas aqui na nossa região. Nós, como o pastor falou agora aí, o missionário, o Tito, o Tito falou,
é, a, a seita Santa Vó Rosa é muito forte aqui na região de Corumbá, né? Eu conheci essa seita ainda lá na Amazônia, né? E chegando aqui, mas lá não era tão forte a influência deles. Aqui, chegando aqui, eu percebi que era muito forte a influência e até hoje nas comunidades, nossos missionários radicais têm grande dificuldade, né, devido à influência forte dessa seita lá. Mas, aos poucos, nós vamos levando a palavra, nós vamos levando o evangelho, as pessoas vão o, conhecendo de fato o verdadeiro evangelho, né? Aí nós temos essas duas missionárias, né? Laís Cutrim e Sara Matias. A Laís veio lá do Maranhão, ela trabalhou conosco lá em Quari também, foi mentoreada por nós lá, e saiu do projeto, mas ela falou, pastor, eu quero ir para o Pantanal. Falei, venha, então ela fez de novo a sua inscrição, e aqui está conosco, agora com a Sara Matias, que é ovelha aí também do pastor Regis, né? Ela fala muito do pastor Regis, ela gosta muito do senhor, viu, pastor? E ela tem consideração muito grande. E ela está conosco agora, e essa dupla tem feito um trabalho ali na comunidade de Barra de São Lourenço, né? E tem tido um resultado muito bom ali. Elas trabalham principalmente com as mulheres, né? Os homens trabalham mais na roça, ficam mais arredios, mas elas fizeram um trabalho no Dia dos Pais. Elas fizeram uma programação especial para os pais lá e tocou no coração daqueles homens ali. Eles ficaram emocionados, né? Porque a declaração de nunca nós tivemos uma homenagem como essa aqui, né? E aos poucos elas vão também avançando nessa direção. Aí nós temos agradecido a Deus a vida de Laís, de Sara, pelo trabalho que elas têm desenvolvido ali de casa em casa, como nos ensina a palavra de Deus, caminhando com as pessoas ali, discipulando um a um, né? E aí mais fotos dos estudos, aí uma visão panorâmica do Rio Paraguai ao fundo, né? E essa é a vista que elas têm da casa delas ali. Essas casas foram construídas aqui, elas foram feitas lá em Campo Grande e trazidas cá para serem montadas no Rio Paraguai. São protótipos, são as primeiras casas que foram montadas aqui na nossa região, né? E elas têm a residência dos radicais e na frente, como os irmãos estão vendo aí, é onde se realiza as reuniões, as programações de um modo geral. Vamos avançar. Espera aí, por favor. Agora. Aí ainda fazendo trabalho com as crianças também, lá na comunidade, elas vão também para a casa dos moradores, mas aí é no interior da casa onde elas residem lá. Elas levam as crianças, ensinam a palavra e as crianças têm se apegado muito a elas. E através das crianças, elas têm aberto muitas portas ali para a pregação do Evangelho de Jesus. Curso escolar. Sim, minha esposa está lembrando aqui que elas dão também reforço escolar, né, para essas crianças. As crianças estudam, por exemplo, pela manhã e à tarde elas recebem o reforço escolar da Sara e da Laís. Aí fazendo ação de compaixão e graça, né, muito conhecido também, uma das estratégias de igreja multiplicadora é compaixão e graça, embelezando as mulheres também, lavando a louça, podem ficar aí na foto, né? Lavando a louça das mulheres, dando uma ajuda às mulheres que estavam
enfermas, né? Então elas foram lá ajudar para fazer algo que impactasse também a vida dessa senhora lá. E aqui nossas missionárias Rani, Mantovani e Juana Vitorina, elas são, a Rani é do Rio de Janeiro e a Juana de Minas Gerais. Elas trabalharam um ano ali na Amazônia e também foram trazidas aqui para o Pantanal para continuar a plantação de igreja que elas iniciaram lá. Aí a vista da casa é de frente, né? Um modelo diferente até então. Até esse modelo de casa trouxe um impacto aqui nas comunidades ribeirinhas, né? As pessoas ficam admiradas, os turistas passam lá no Rio e admiram a estrutura que foi montada ali no Rio Paraguai. Essa senhora que vocês estão vendo aí à direita é a Dona Diva, ela é matriarca da comunidade. Ela diz que orou a vida toda, mais de 20 anos, a vida toda não, ela, nos últimos 20 anos, ela tinha orado para que a igreja chegasse até onde ela estava. Ela mora no barraquinho ao lado do templo. E ela chorou quando nós falamos que as missionárias iriam morar ao lado da casa dela ali. Ela disse: é resposta de oração. Deus ouviu minhas orações porque a minha família precisa ouvir o evangelho de Jesus Cristo, né? Uma estratégia que nós estamos utilizando aí também em Paraguai Mirim. É a mesma utilizada lá em Barra de São Lourenço. E esses dois são o Márcio Bruno e o Matheus Ramos. O Bruno, nós chamamos, de Brasília. Ele estava há um ano em Campo Grande, vindo de Brasília, e ali ele ouviu o chamado missionário, né? Fez a inscrição para o Pantanal e aqui está conosco. E o Matheus veio do Rio de Janeiro também, lá de Belfor Roxo. E hoje eles vão atuar em Porto Esperança, é uma comunidade também não muito rústica, porque lá tem energia elétrica, né? E tem esse templo que os irmãos estão vendo aí ao lado, construído naquela localidade, né? Eles estarão morando ali, aí é o templo e também a casa do missionário. E eles vão desenvolver relacionamentos discipuladores. Essa comunidade é uma comunidade diferenciada, porque já tem um trabalho iniciado pela primeira Igreja Batista, aqui de Cumbá, mas que não tem obreiro, né? E eles vão para lá para suprir essa carência. Eles vão morar, vão discipular as pessoas, vão desenvolver relacionamentos discipuladores e também compaixão e graça no meio daquele povo. Eles estão, assim, ansiosos para irem para o campo missionário, né? Todo dia eles me perguntam: pastor, quando é que nós vamos? Aí nós estamos ajeitando a viagem até o final dessa semana. Nós estaremos levando o Bruno e o Matheus para assumirem aquele trabalho ali. E certamente a comunidade também já sabe, eles vão e estão também esperando com ansiedade esses meninos ali. Sim, aí aqui termina a exposição do slide, né? E nós temos aí o Instagram, né? Se vocês quiserem mais informações do nosso projeto Radical, é só digitar aí @Projeto Radical Pantanal e se inscrever, né, no nosso Instagram para que nós alcancemos a marca de 1.000 inscritos aí. Eu quero alcançar essa marca o mais breve possível, né? Conto com vocês aí também, fazendo a propaganda aí para alcançar essa marca aí. Muito bem. Pastor Josivan, posso fazer uma pergunta? Pode, eu vou responder se eu souber. Se eu não souber, eu não vou responder, não. Não, você vai saber, com certeza. Ah, Qual é o maior obstáculo no trabalho de plantação de igreja nessa realidade que o senhor está inserido hoje? pastor, hoje o maior obstáculo na plantação é realmente o sincretismo religioso, né? As pessoas são muito abertas, mas elas são abertas para qualquer religião, né? Então, até eu estava comentando com o pastor Leandro, que é o pastor da primeira igreja aqui,
as pessoas falam assim: não, nós estamos prontos, a gente aceita, a gente recebe de bom grado. Aí, preparando para o batismo, a gente conversa com as pessoas, ok? A gente conversa com as pessoas e acha que elas estão prontas para serem batizadas, aí nós percebemos que elas ainda têm muitas dúvidas em relação ao Evangelho, né? E isso tem sido assim um obstáculo, porque como nós temos o cuidado de batizar pessoas salvas, né? Aí a gente tem que caminhar muitas milhas realmente com as pessoas para que elas entendam de fato e aceitem a Cristo e tenham certeza plena da salvação em Jesus. Então, eu vejo o maior obstáculo aqui mesmo o sincretismo religioso. As pessoas aceitam toda e qualquer religião e confundem muito essa questão, né? Respondi, pastor? Respondeu, e assim, pastor, a gente hoje, assim, para esse trabalho aí, por exemplo, ouvindo outros missionários falando acerca da Amazônia, por exemplo, principalmente ali na região do Amazonas, eles falam em aí aproximadamente 10 mil comunidades ribeirinhas sem a presença evangélica. E aí, sem um trabalho batista, passa dos 30 mil pelos dados que foram nos passados, se eu não estiver enganado também. E aí, qual que é o desafio, por exemplo, aí no Pantanal? Por exemplo, quantas comunidades pantaneiras aí, pessoas ribeirinhas do Pantanal, precisam ser alcançadas? Não pessoas, né, mas comunidades. Como você falou, o Pantanal é muito extenso, né? Então, nós temos uma parte do Pantanal aqui em Mato Grosso do Sul e outra parte em Mato Grosso. E eu não sei a quantidade exata de comunidades que nós temos por aqui, mas oficialmente nós não temos muitas comunidades, mas nós temos mais assentamentos rurais aqui na região, né? Algumas comunidades que existem aqui, elas não são registradas, por isso elas não entram na estatística, né? Uhum. Porque tem um número pequeno de pessoas, mas são comunidades muito separadas umas das outras, ao longo do rio do Paraguai. Não é tão extenso, mas a dificuldade de acesso a essas comunidades é muito grande. E muitas delas não têm assistência nem sequer do governo. Aqui, no Rio Paraguai, as comunidades são assistidas pela Marinha e por um projeto do governo chamado Povo das Águas, né, que leva atendimento médico, odontológico, e eles não têm com precisão também a quantidade de comunidades que tem Perfeito. aqui na região, devido a essa dificuldade, que as pessoas, nem sempre aquela comunidade é registrada, ela não entra, então, nas estatísticas. Mas nós temos hoje conhecimento de umas 15 comunidades ao longo do Rio, né? E Uhum. algumas comunidades indígenas também, dentre essas, né? Pastor, e eu fiquei sabendo que as inscrições para o Radical Pantanal também estão abertas, né? Quantos radicais que o senhor espera nessa turma agora aí no Pantanal? Então, o nosso alvo é alcançar 30 radicais para essa turma, né? Então, nós temos orado ao Senhor porque os desafios, principalmente para os assentamentos rurais, aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos o maior assentamento rural da América Latina, que é o assentamento Itamaraty, né? Mais de 16 mil pessoas moram nesse assentamento, né? Esse assentamento é um desafio, nós já estamos nos preparando para começar o trabalho ali, né? Nós temos outros assentamentos também já mapeados, entrarmos também nesses assentamentos e precisamos então aí de vocacionados, né? Nós queremos alcançar pelo menos 30 Isso, vocacionados, seu microfone está aberto. 30 vocacionados para cuidarmos aqui na nossa região. Pastor Josivan, me tira outra dúvida aqui que eu fiquei com a explanação. Você mostrou aí a Sara, mostrou a Laís, mostrou os dois radicais que estão doidos para ir pro campo agora. Deixa eu dar um mute aqui no Tito, pastor, ver se eu consigo. É, Pastor, o senhor consegue dar um mute aí, porque ele te colocou como root. Dá um silêncio ali para nós, por favor, que eu acho que não está ouvindo, não.
É, Pastor, então a gente tem aí esses desafios de assentamento rural, nós temos os desafios pantaneiros, que são as comunidades Ah, ribeirinhas ao redor do Rio Paraguai, por exemplo. Nós sabemos que o Mato Grosso do Sul, em termos de alcançar as cidades, né, pastor, já está em todas as cidades do Mato Grosso do Sul. Isso é um motivo de nós glorificarmos a Deus. E agora Bora, homem. a meta agora é baixar para uma igreja batista para cada 5.000 habitantes, né? Então, assim, já alcançou aquela Ai, ai, ai. meta de alcançar todas as É, né? cidades e tem esse desafio. Pastor, Não bater em você, tá bom? o senhor está aí Não bater em você. com a irmã Sirlene. Vai pra lá. Eh, Abre logo essa miséria que Eu eu quero vou ter sair. que. Vai não, vai. Abre logo. não entendi. Vai lá, pra lá. Só um É, minuto, pau. pastor. Tá. Deixa eu avisar Bora. o Tito que o Eita. microfone dele está aberto. Ele já fechou, já abriu, já Já fechou, já falou. fechei, já. Foi mal. Não, Tá, beleza, então, Tito. Pastor Josivan, para a gente continuar aqui, sim. o senhor falou de umas 15 a 20 comunidades assim que tem na extensão do Rio Paraguai, fora as outras localidades que não estão catalogadas. Ah, Para plantar a igreja nessas comunidades aí, o que que a pessoa tem que estar disposta a largar? pastor, é uma pergunta muito profunda. Tem que largar, tem que desapegar de fato, né? Por exemplo, na comunidade Paraguai Mirim, as nossas radicais não dispõem de energia elétrica, não dispõem de internet, né? Não dispõem desses recursos necessários que nós estamos acostumados, né? Mas elas vivem lá de uma forma muito feliz pelos resultados que Deus tem alcançado ali através da vida delas, né? Então, a ser um radical pantanal, a pessoa tem que estar disposta a amar de fato o próximo de uma maneira que ela possa deixar todo o conforto possível a falar do amor de Jesus nessas comunidades que às vezes são tão distantes e tão desassistidas pelo poder público, né? E quando chega um missionário lá, um radical, ele já é recebido assim de braços abertos, porque é a maior demonstração de amor. Uma pessoa que chega numa localidade dessas para evangelizar, para falar de Jesus, uma pessoa que não está acostumada com aquela vida e mesmo assim está ali sorrindo quase que o tempo todo, né? Feliz e satisfeito por estar ali naquele lugar. E isso as pessoas veem, só o amor de Deus é capaz de realizar um fato como esse, né? Que benção. Então, por Pastor, amor as pessoas estão ali. vamos orar aí por uma antena daquela do Euler, do Músculo lá, né? Que pega em Uhum. qualquer lugar mesmo, então vai por satélite para as meninas. Pastor, o Gustavo está perguntando aqui, como é essa É. seita que o senhor citou aí, Santa Vó Rosa, né? O senhor Uhum. sabe o funcionamento dela, mais ou menos? Só para explicar assim, o que, que seria isso. É uma seita muito complexa, né? Eles são uma mistura, na verdade. Eles usam um pouco da Bíblia, mas a crença deles, eles creem em Deus, creem em Jesus, mas o Espírito Santo é o espírito dessa vó Rosa, né? Que era uma senhora, a fundadora dessa seita, que morava na região, e ela então fazia parte da Trindade Santa, né? Aí ela morreu, mas o espírito dela que é considerado como consolador dessa seita aí, né? Então é uma trindade diferenciada. Eles aceitam, e as práticas são práticas também sincréticas, né? Sim. De evangelho, de catolicismo, de espiritismo, então tudo misturado ali. E eles usam Ah, muito a ação social, né? Serviço social para alcançar as pessoas. e é uma coisa que a igreja evangélica, no nosso caso também, às vezes a gente usamos, né? E aí fica até difícil,
da gente, às Exato. vezes, mostrar Confunde, né, separidade, pastor? separação, né? Aham, Esse tipo exato. de situação. Pastor, temos aqui mais uma participação. Ah, moro em São Luís dos Montes Belos e tenho uma igreja Santa Vó Rosa em frente na casa lá da Lohana Cristina Tavares. Ela compartilhou que tem uma igreja dessa lá na cidade dela. Queridos, mais alguém tem alguma pergunta aí para o pastor Josivan? Ele compartilhou aqui muitas coisas interessantes, no meu ponto de vista, coisas que eu não sabia, que ele mora muito perto da Bolívia e o desafio do trabalho missionário ali é plantar igreja tanto no Brasil como alcançar os bolivianos que moram ali nessa região de Corumbá também. Então, o desafio vai além do povo brasileiro. Então, essa é a missão que Exato. Deus tem dado para o pastor Josivan. Então, a gente pode ver, pastor, que se tiver alguém bom no espanhol, né, pastor? Pode ter mais facilidade aí em alcançar os nossos irmãos, os nossos queridos cidadãos bolivianos que moram E aí esses hermanos bolivianos aqui. na região. Exato. Quem tem facilidade em espanhol realmente se dá bem aqui. Nós temos um trabalho lá, uma igreja que nós auxiliamos na fronteira, né? Depois da fronteira, uma igreja que sempre pede o nosso auxílio lá. E como missionário, a gente tem que atender, né? Ali Com levando a certeza. palavra, a gente consegue algum material em espanhol, e a gente doa para eles lá, e a gente dá esse tipo de apoio para eles lá. Eu vi uma Pastor, pergunta aí sobre tem uma etnia, é pergunta isso? aqui que essa aqui vai apertar o senhor sem abraçar, viu? Eita, Qual é a etnia indígena mais predominante nessa região onde o senhor está? aqui onde eu estou são os Guató, né, nessa região. Embora nós temos mais afastado os Terena e na região mais próxima do Paraguai nós temos o Chamacoco, que é uma etnia também tupi-guarani da região. Então, o desafio é grande, alcançar esse público também, né? Agora, A a gente aldeia fala de, Guató é a que fica mais próxima de nós aqui. a gente fala de evangelização e a gente tem que tomar os devidos cuidados, né? Para que a gente possa alcançar esse público também. Oremos aí para que Deus dê estratégias, para que Deus coloque aí pessoas preparadas para alcançar esse povo indígena, porque aí nós temos que trabalhar em parceria com os serviços que fazem a regulação, né, dos povos indígenas, no caso, que é a FUNAI, por exemplo. Então, assim, temos que orar ao Senhor aí por pessoas que, Até quem sabe na também, Junta de Missões Nacionais, nós temos a equipe especializada para trabalhar especialmente, especificamente com os indígenas, né? Por isso que sim, o nosso foco aqui maior é com os ribeirinhos e os ribeirinhos. assentados, né? Quando temos Porque, oportunidades, a gente também sim, vai até os indígenas. Nós até, eu e minha esposa, terminamos um curso de pós-graduação em antropologia, né? Até mesmo para facilitar o nosso contato com os indígenas aqui também. isso é interessante, né, pastor? Porque são várias. Gente, é igual eu falei no início aqui da nossa live: os trabalhadores são poucos. Parece que Jesus escreveu esse versículo ontem e mandou para a gente. Verdade. Então, assim, o Brasil é gigante, de dimensões gigantes. Por exemplo, tem aqui o Tito, que está aqui em Anápolis comigo. Tem o Gustavo, que parece que está em Goiânia. Tem a Lohana, que está lá em São Luís do Monte Belos. Aí nós temos aí a Larissa, o Aleph, que está lá em Brasília por enquanto, mas daqui a pouco mudando para Uruana. E os desafios são gigantes, os desafios são enormes, seja em comunidades ribeirinhas, no meio do Pantanal, que sim, tem jacaré, provavelmente ali perto da Saara. Então, você quer ter uma aventura ali de ter um jacaré ali na beirada da sua casa, você está convidado a ir para o Radical Pantanal, você que está aqui conosco no Zoom ou no YouTube, fica o desafio aí. E, pastor, como que a pessoa faz para se inscrever no projeto Radical Pantanal? Nós temos um link, né, que acesso direto através do site da Junta de Missões Nacionais. Lá tem o Radical Brasil e dentro do Radical Brasil tem um link específico para o Radical Pantanal. Aí você pode entrar lá, fazer sua inscrição e nos contactar.
Também nós podemos depois disponibilizar o nosso contato. Também você pode fazer diretamente conosco, a gente encaminha a Junta de Missões Nacionais. Então, ó, gente, fica a dica aí para você, você que é antenado, conectado, você pode aproveitar que eu vou falar devagarzinho, vou falar assim tranquilamente para você. Anota o Instagram, Projeto Radical Pantanal. Siga o Radical Pantanal. Compartilhe também com seus colegas, com seus amigos aí da igreja, com seus irmãos em Cristo Jesus. Vai que Deus está querendo falar com alguém e quer usar a sua vida para isso. Pastor, eu queria te deixar aí à vontade para o senhor fazer suas considerações finais. Nós conhecemos sim aí, nós acabamos de conhecer um pouquinho da sua realidade. O senhor mora em Corumbá, que não é uma cidade pequena, é uma cidade grande, movimentada, uma cidade razoavelmente não, bem desenvolvida. Uhum. Ah, você trabalha em um contexto, você hoje está num contexto urbano como moradia, porém atuando em comunidades ribeirinhas, ou seja, pastor Josivan também às vezes fica sem internet, viu, gente? Quando ele vai visitar lá as radicais, lá na comunidade, que ele acabou de citar o nome aí, que eu não vou citar de novo, porque eu vou gaguejar para citar. Ele também fica sem luz, fica sem internet alguns dias, fica assim, sem contato para que possa ali mentorear e acompanhar ali as nossas missionárias. Então, esse é o contexto. Quando a gente fala de contexto de assentamento rural, gente, a gente está falando de pessoas que aí antigamente lutavam por terras, algumas ainda lutam, né? Nos movimentos sociais aí do, por exemplo, o MST, e houve aí a reforma agrária para essas pessoas, e essas pessoas acabaram aí conseguindo um pouquinho de terra, então são pessoas que lidam ali em roça, e aí os missionários radicais ali do Mato Grosso do Sul, Radical Pantanal, tem que ir para esse contexto. E aí você acha que o missionário vai ficar lá na rede balançando de um lado para o outro, no pedacinho de terra onde vai ter ali a construção da casa templo, da casa capela ali? Não, o radical vai ter que ir para a rua. Radical vai ter que pegar no cabo da enxada para fazer evangelização com esse povo, porque esse povo vai estar lidando com a terra. Então, assim, desafios são gigantes. Como eu planto igreja no Pantanal? Servindo ao Senhor. As estratégias Deus que dá. E a Sara e a Laís, como nós vimos aí no testemunho do pastor Josivan, do nosso missionário, elas lá cuidam da beleza de senhoras, de mulheres. Elas lavam louças, por exemplo, cuidam da casa de pessoas que estão enfermas, trabalham com crianças, com reforço. As estratégias, gente, é igual eu falo, a plantação de igreja, pastor Josivan, as estratégias vêm do alto, aí Do cai alto, como uma exatamente. luva naquela localidade. Pastor, vou deixar aí o senhor fazer suas considerações finais, depois eu vou te perguntar um número. Se a pessoa não estiver aqui conosco, nós vamos para outro número, para a gente sortear então aí o nosso livro O Poder de um Mentor. Ok. Então, irmãos, uma coisa que é muito importante, Paulo falou lá em Atos 20, 24, e é o que norteia a vida dos nossos radicais, né? Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. É isso que nos move a deixar o nosso lar, os nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, nossa igreja, para irmos para lugares tão Hum. distantes. Um propósito, que é exatamente esse: testemunhar o evangelho da graça de Deus, né? Muitas pessoas já fizeram isso na sua vida. Eu, o embaixador, sou embaixador, né? Que uma vez embaixador, sempre embaixador do Sempre rei. embaixador do rei. É Urra! É exatamente. muita vibração. Exatamente, é muita vibração. E a gente tem essa oportunidade, isso é um privilégio que Deus nos dá, investir a nossa vida num propósito específico, aquele que Deus nos comissionou, né? E ele falou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas. Então, é um privilégio ser um missionário radical, é um privilégio estar nas comunidades ribeirinhas, sendo
tendo a nossa vida como útil nas mãos de Deus para ver vidas transformadas, né? Então, é isso que vale a pena, irmãos, numa sociedade líquida, onde nós não temos relacionamentos profundos, nós encontramos pessoas que conseguem andar na contramão da sociedade hoje e entregar a sua vida para que outras vidas sejam alcançadas para o reino de Deus. É isso que vale a pena. A vida que vale a pena é uma vida aplicada na obra do Senhor. Amém. Pastor Josivan, escolhe aí para gente, pastor. E eu vou dar uma colher de chá e eu vou permitir o Tito e o Aleph participar, mas eu te peço que o senhor não escolha o número deles. Brincadeira à parte. O senhor nem sabe É qual que é de o 1 a número do quanto? Tito. Pastor, de 1 a 7. 1 a 7, o número 5. Número 5. Pastor, escolhe outro número. Tô brincando. Pastor, escolhe outro número, não. Rapaz, e o homem orou, viu, Tito? É o O homem Tito. orou, o homem orou por esse Sabia livro, que ia Tito. ser eu, rapaz. Eu sabia que ia Ah, ser vai ser eu. o Aleph. O Aleph. Aleph acaba de ganhar o livro O Poder Oh! de um Mentor. Então, agora o Eita, Aleph, se ele puder abrir a câmera, ele vai orar pelo nosso missionário, pelo pastor Josivan. Tá certo. Rapaz, privilégio. Privilégio, pastor Josivan. maravilha. Privilégio. Estava aqui escutando a aula aqui, escutando o senhor falar e ainda ganhar um livro no final. Ó, eu aqui da Glória a sala, Deus. eu tive o privilégio, não sei se o pastor Josivan lembra, mas eu tive o privilégio de conhecer o pastor Josivan pessoalmente, viu? Já orei com ele antes, quando ele esteve aqui no Projeto Viver, Conhecendo o Viver, né? A gente, Ah, ele foi lembro sim. com a missionária Sirlene, Aham, né? é. E aí nós tivemos um momento juntos. E agora, a alegria de estarmos juntos mais uma vez agora aqui por meio das mídias sociais aqui, né? Da telinha. Mas muito bom ser abençoado e ouvir testemunhos como esse aí da Sara, né? Que servindo ao Senhor ali com a estratégia que Deus tem colocado no coração dela. Muito bom. Vamos orar mais uma vez, então. Santíssimo Deus, nós queremos, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor mais uma vez, Pai. Obrigado, Deus, pela vida do teu servo, ó Deus, pastor Josivan. Ó Deus, obrigado pela visão que o Senhor tem dado a eles ali, ó Deus, do Pantanal. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor tem planos, ó Pai, para aquelas comunidades ali, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor levante os obreiros, ó Pai, para aquela região. Deus amado, que o Senhor desperte vocacionados para a sua obra, pessoas dispostas, ó Deus, a pregar o teu evangelho para aquelas pessoas, dispostas, ó Deus, a amarem aquelas pessoas. Continue, ó Deus, fortalecendo, dando direção ao pastor Josivan como líder, ó Deus, desse projeto, dessas Amém, Jesus. meninas, ó Pai, para que em nome de Jesus, ó Deus, ele continue servindo ao Senhor com alegria, com empenho, ó Deus, junto com a missionária Silene, e ó Deus, faça a vontade do Senhor, Deus, sobre a vida deles. Ó Pai, nós choramos porque sabemos que o Senhor tem feito algo extraordinário, tremendo no nosso país. Nós queremos te agradecer, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de participarmos disso. Deus. Levante mais pessoas para participarmos juntos, Deus, dessa obra. Estratégias, ó Pai, vinda dos céus para as nossas vidas, para nós podermos servir ao Senhor aqui na terra. Nós te oramos, agradecidos, ó Deus, que, Deus, essa palavra, Deus, possa alcançar outros corações e jovens sejam, ó Deus, impactados, ó Deus, ao ponto de dizer sim para a obra do Senhor e estarem aceitando o desafio de serem radicais, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Ó, Amém. gente, você que vai acompanhar pelo YouTube, você que está aqui conosco, Gustavo, Lohana, Larissa até agora, semana que vem nós temos mais um livro, não é o mesmo, vai ser um outro livro da mesma série Vivendo os Princípios, e você vai poder participar do sorteio também, se atingirmos, perdão, se a nossa aula, Tito, o compromisso está feito, se a nossa próxima aula, na próxima terça-feira, alcançar 15 pessoas, eu, Regis Adriano, seu missionário, estarei aí sorteando uma camiseta da campanha Solução
é Jesus Cristo, a campanha aí que já está aí para ser lançada. Na verdade, nas redes sociais já está lançado, mas nós vamos ter o culto, né, de lançamento nacional da nossa campanha Solução é Jesus Cristo, e você vai poder participar e concorrer também a uma camiseta da nossa campanha para você poder sair aí na sua cidade dizendo para as pessoas qual é a solução para os problemas dessa cidade. Tito, muito obrigado. A palavra está contigo novamente. Meus queridos, que bom que você esteve aqui conosco até o final. Hoje foi um pouco mais curto a nossa aula, mas louvado seja Deus por esse dia que o Senhor nos separou. Pastor Josivan, irmã Silene, muito obrigado pela participação de vocês, por esse belo testemunho. Esse belo testemunho ministério, irmãos, que não é nosso, mas é do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que Deus os confiou, que Deus continue abençoando o irmão, a sua esposa, a sua família, suprindo sua necessidade, porque realmente a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, e louvado seja Deus pela sua vida. E você aqui, que participou juntamente conosco aqui ao vivo, e talvez também participou vendo através do YouTube, né? Se engaje, faça o ID de Jesus Cristo na sua cidade, porque o ID de Jesus Cristo não há necessariamente a necessidade obrigatória de falar de Jesus Cristo para sair fora da sua cidade. Você pode falar onde você está. Mas se por acaso você sentiu o desejo de conhecer mais sobre esse projeto do pastor Josivan e a irmã Silene, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o pastor Regis, que nós iremos contactá-los ao pastor Josivan e sua família. Pastor, muito obrigado mais uma vez, que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, que seja uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pastor Regis, nosso parceiro aí da Missão na Jubá, muito obrigado mais uma vez. E semana que vem, neste mesmo lugar aqui, às 19h30, terça-feira que vem, nós estaremos mais uma vez aqui para mais uma aula, para juntos aprendermos mais uma vez sobre a palavra de Deus. Deus abençoe vocês, que tenham um restante de semana abençoada na presença do Senhor, e até semana que vem, galera. Muito obrigado, viu?